Olá pessoal, tudo bom? Vamos continuar aí com as nossas aulas sobre direito penal. Tá? Nós já falamos aquela parte introdutória, né? Começamos lá definindo o que era direito penal, depois nós passamos a analisar as fontes do direito penal, interpretação da lei penal e a partir daí nós seguimos fazendo análise artigo por artigo até o artigo 12º da parte geral do Código Penal, ok? Então veja, agora nós vamos começar a estudar, vamos começar a analisar a chamada teoria geral do crime. Agora a gente entra naquele assunto que no nosso primeiro encontro eu fiz aquele comentário com vocês sobre o que seria crime, tá? Lembram-se disso? Na verdade, se você questionar qualquer pessoa o que é homicídio, eles sabem definir, ainda que de forma leiga, o que é homicídio. Se você perguntar o que é furto, as pessoas também sabem definir para vocês, ou sabem dar uma noção de forma leiga do que vem a ser um furto, um homicídio, um estelionato, um estupro. Veja, quando eu faço esse questionamento do que é crime e a pessoa me define o homicídio, o furto ou o roubo, na verdade ela está me definindo o crime. Ele está única e exclusivamente me passando uma definição da espécie de crime que é o homicídio, que é o furto, que é o estelionato. Veja, agora na teoria do crime nós vamos verificar quais são os elementos necessários para que possamos entender o que é crime, âmbito geral, genérico, ok? Então vamos lá. Para a gente poder entender o que é crime, para a gente poder entender, na verdade, o que é o tal do direito penal, tá? Que nós começamos definindo para vocês no nosso primeiro encontro, a gente precisa, de uma forma bem simples, bem rápida, voltar a algumas análises para que a partir daí vocês possam entender 3 teorias que foram estudadas a respeito do que vem a ser crime, ok? Então veja, eu mencionei lá para vocês no nosso primeiro encontro que crime, para você entender que é crime, era fato típico, ilicitude e culpabilidade. Portanto, tornava-se necessária a presença desses 3 requisitos para que possamos ter o chamado crime. Lembram-se disso? Então vamos lá. Por que chegamos a essa situação da existência desses 3 requisitos? Veja, lá nos primórdios da civilização, tá? Quando não havia norma nenhuma determinando o que era e o que não era crime, tá? O direito penal, na verdade, ele era ditado pelo pajé da tribo, ok? Era o pajé da tribo que determinava quando deveria ou não punir a pessoa individualmente, um grupo de pessoas ou até mesmo a tribo inteira. Portanto, o direito penal ficava a critério do pajé da tribo, ok? E, na verdade, naquele período, lá nos primórdios da civilização, o pajé, chefe de uma determinada tribo, ele não, ao punir, ele não tinha como finalidade a busca de um comportamento não admitido por aquela tribo, e sim, o fim da pena naquela época, o fim da punição naquela época, era única e exclusivamente para aplacar a ira da divindade. Ou seja, entendia o pajé, o chefe da tribo, que se ele assim não agisse, eles teriam problema com relação à sua alimentação. Ou seja, eles temiam, ou ele temia, que a safra não fosse farta, tá? Eles temiam que tempestades poderiam ocorrer e dizimar com toda a sua tribo. Portanto, a pena naquela época tinha outra finalidade que não a que nós utilizamos nos dias atuais. A finalidade naquela época, então, conforme eu já mencionei, era única e exclusivamente para aplacar, para acalmar, para satisfazer os deuses. Essa era a finalidade. Então, não havia norma nenhuma. Isso fica bem claro para que vocês possam entender por que hoje nós temos normas estabelecidas e estudamos e interpretamos essas normas.
Passado algum tempo, ou passado um certo período, surge aí, tá, o chamado direito das ordalhas, ok? No direito das ordalhas, o sujeito, para ficar determinado se ele tinha ou não praticado crime, se ele seria ou não punido, tá, o chefe, tá, o rei, encaminhava, determinava que ele caminhasse sobre brasas, ok? Então, ao caminhar descalço sobre brasas, se ele conseguisse caminhar durante um determinado período, durante um determinado tempo, ou durante uma determinada extensão sobre as brasas, e não queimasse, tá, os pés, ele não seria punido, tá? Porque ele não teria violado as normas daquela sociedade na época. Caso seus pés fossem queimados, é porque ele era culpado e, portanto, recebia a punição. Veja que absurdo. Todos, é óbvio, que fosse determinado a caminhar sobre aquelas brasas seriam punidos, porque, obviamente, todos teriam seus pés queimados. Veja que não tinha regra nenhuma, tá? Primeiro ficava a critério do pajé da tribo, tá, que tinha como finalidade agradar os deuses. Depois, já no período lá do direito das ordalhas, a determinação, a forma para se estabelecer se o indivíduo tinha ou não cometido crime, era ele caminhar sobre brasas, portanto, todos seriam punidos, porque todos seriam queimados. Avançando mais um pouquinho, de forma bem simples, isso para que vocês possam entender, avançando mais um pouquinho, nós chegamos aí ao chamado período monárquico. Portanto, já agora numa sociedade feudal, ok? Então veja, no período monárquico nós já tínhamos aí uma certa formação de federação, uma certa formação de estados, certo? E aí o direito, nesse momento ou neste período, passou a ser única e exclusivamente aquilo que o rei queria. Portanto, ficava a critério do rei determinar o que era e o que não era crime, quem seria responsabilizado e quem não seria responsabilizado. Olha que a gente ainda está numa situação em que nós não temos normas. Fica a critério do rei estabelecer. Então, se o rei naquele dia estivesse de bom humor, a pena seria pequena ou não haveria punição alguma. Se a pessoa tivesse algum afinco com o rei, ele não seria punido, enquanto outros que não tinham tanta intimidade assim com o rei seria punido, ou seja, critério nenhum, desigualdade total já neste período, ok? Avançando mais um pouquinho, chegamos aí no final do século XVIII. Final do século XVIII, vocês lembram quando já estudaram lá em História, nós já chegamos aí no período do Iluminismo. Portanto, agora, nesta época, neste período, já aí por meados do século XVIII, há a junção lá de grupos de juristas, tá? Filósofos e juristas, que começam a discutir, principalmente na França, esse modelo de punição, ou seja, sem norma nenhuma, sem regra alguma, tá? Trazendo para o direito penal uma quantidade imensa de injustiças, tá? Veja, todo esse período que eu passei para vocês, até agora onde estamos, ou seja, meados aí do século XVIII, o direito penal não era ciência nenhuma, não havia ciência para se punir, para se impor pena. Conforme nós já mencionamos, ficava ao critério de determinada ou de determinadas pessoas e sem regra escrita nenhuma, ok? Então, esses juristas, então, principalmente lá na França, começam a discutir esse sistema, começa a discutir essa forma de se punir, tá? Inicia-se a partir daí, então, a busca pela chamada sistematização do direito penal, ou seja, nós precisamos, que era o que eles pensavam, a partir de agora,
organizar o direito penal, nós precisamos normatizar o direito penal, nós precisamos encontrar meios em que fatos semelhantes, independentemente de quem é a pessoa, sejam ou haja punições idênticas ou punições também semelhantes. Então não importa se é amigo ou se é inimigo do rei, não importa se ele vai passar ou se ele não vai passar sobre brasas e queimar ou não queimar os pés. Agora nós estamos diante de a sociedade encontrar um meio daquilo que ela não quer, daquilo que ela não gosta, daquilo que ela não pretende que ocorra com ela, em sua maioria, começarmos a normatizar isso. Mas a questão era, como fazer isso naquela época? Tá? Então aí, já meados para o final do século XVIII, aí surge lá um indivíduo chamado Feuerbach. Feuerbach vai lá na bibliotequinha dele e retira da biblioteca a Magna Carta francesa. E ele então começa a analisar a Magna Carta francesa, que na verdade existia para inglês ver, ou seja, havia a Magna Carta inglesa, mas ninguém a cumpria, ninguém dava valor algum àquilo que estava estabelecido na Carta Magna. O que vem a ser a Carta Magna? É a Constituição Federal do país hoje. Tá? Então veja, Feuerbach vai lá, apanha a Carta Magna, tá? Isso lá e essa Carta Magna lá de 1215, e ele então começa a analisar artigo por artigo, ele chega lá no artigo 39 dessa Carta Magna. E no artigo 39, o que tinha? O que nós já estudamos em direito penal. Lá no artigo 39 da Carta Magna, o Feuerbach encontrou o chamado princípio da legalidade, que dizia da seguinte maneira: nullum crimen, nulla poena sine praevi lege. Ou seja, falamos disso no artigo 1º do Código Penal. Não há crime, nem pena sem uma lei prévia. Isso já existia na Carta Magna lá de 1215, mas ninguém cumpria essa Carta Magna. Aí Feuerbach vai lá e diz: opa, pera lá, encontrei aqui um caminho, tá? Encontrei aqui um norte para que possamos, a partir de então, normatizar essa situação. Ninguém pode ser punido sem que exista uma lei, e essa lei precisa ser prévia à conduta. Portanto, encontramos aqui a situação, encontramos o meio. Veja, ele encontrou na Carta Magna de 1215, tá, o chamado princípio da legalidade. O que é o princípio da legalidade? Nós já falamos em sala de aula. É a reserva legal mais a anterioridade. Onde que está a reserva legal? A reserva legal está no nullum crimen, nulla poena sine lege. Ou seja, não há crime sem lei. Não há crime sem lei. Princípio da reserva legal. Para existir crime, precisa haver uma lei reservando à norma aquela determinação, aquela definição. Reserva legal. Agora, esta lei, princípio da reserva legal, determina que ela tem que estar em vigência antes da conduta, antes da data do fato, anterioridade. Logo, a reserva legal mais a anterioridade são dois princípios geradores do princípio da legalidade. Portanto, a legalidade é mais ampla do que a reserva legal. A legalidade é a junção do princípio da reserva legal mais a junção do princípio da anterioridade. Portanto, a legalidade é o nullum crime, nulla poena praevi lege, enquanto a reserva legal é só o nullum crime poena sine lege, ok? Essa é a situação. Foi exatamente nessa análise, nesse estudo, que o Feuerbach emplacou, a partir daí, a possibilidade de nós termos o direito como ciência. Então veja, agora, levando em consideração esse artigo 39 da Carta Magna, analisada por Feuerbach, que estava lá
empoeirando na biblioteca, sem que ninguém desse atenção nenhuma a ela, chega-se à conclusão de que o rei não deveria punir a seu modo, tá? Não deveria o rei determinar quem seria ou não punido. A partir daí, então, deveríamos ter regras prévias, gerais, determinando quais os crimes, quando e como esses crimes deveriam ser aplicados, de forma igual a todos. É isso que determinava na época e é isso que determina até hoje o chamado princípio da legalidade. Lembram-se que lá no artigo 1º eu disse para vocês, esse princípio traz segurança jurídica. É através dele que nós sabemos o que podemos e o que não podemos fazer. Portanto, é exatamente por isso que no Código Penal ele começa no seu artigo 1º, para já dar a todos nós a referência do que podemos e do que não podemos fazer. A partir de então, conforme essa breve história ou esse contexto histórico que eu estou passando para vocês, a partir de então passou-se a ter o direito penal como uma ciência, a partir do estudo desses juristas, principalmente de Feuerbach, levando em consideração o artigo 39 da Magna Carta. Tá? A partir de agora, então, a análise do direito penal passa a ser voltada mais para uma situação de ciência. Agora nós passamos a ter o direito penal como uma ciência normativa, ok? Com regras de aplicação definidas, tá? Por isso que se vocês fizerem um levantamento aí do contexto histórico da teoria do crime, vocês vão encontrar vários doutrinadores dizendo que o Feuerbach, ele é o pai do direito penal moderno. Exatamente porque foi ele que, pela primeira vez no contexto histórico, na história do direito penal, conseguiu trazer o direito penal à condição de ciência. Portanto, hoje o direito penal é uma ciência social normativa, ok? O crime passou, então, a ser estudado como ciência e os juristas passaram a analisá-lo como tal, ok? Então, veja, nesta análise feita por esses juristas, o que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte, olha, vamos pegar o crime, vamos apanhar o crime aqui, vamos colocar o crime numa mesa, tá? Imagine vocês uma mesa cirúrgica. Eles vêm lá e colocaram o crime em cima da mesa e falaram, bom, agora nós precisamos dividir algumas situações para que possamos determinar essas regras, essas normas, para considerar o que é crime e o que não é crime. Então eles pegaram o crime, colocaram o crime deitadinho em cima de uma mesa e dividiram o crime em 3 partes. Isso é o que nós chamamos de método jurídico, método científico para entender o que é crime. Tá? E aí então, dividindo ele em 3 partes, eles conseguiram determinar, ou a partir daí conseguiram determinar, tá, que vários fatos semelhantes teriam a mesma solução, teria a mesma punição, que é o que nós temos hoje como normas, ok? Em 1906, pessoal, em 1906, então, nós passamos aí através do jurista Billing, o Billing foi quem criou a chamada teoria naturalística, ou teoria naturalista, ou teoria causal, mais conhecida como teoria causal. O que o Billing fez? O Billing, ele teve como inspiração, ele teve como base a visão de Kant na época. Tá? Então, veja, o Billing veio lá e apanhou o crime e dividiu ele em 3 partes. Fato típico, antijuridicidade ou ilicitude, direito penal moderno hoje utiliza-se mais a ilicitude, e culpabilidade. Veja, crime na mesa cirúrgica, dividiu ele em 3 partes. Fato típico, ilicitude ou antijuridicidade e culpabilidade. Portanto, para haver crime, dizia Billing, com a teoria naturalística ou causal, o defensor da teoria, o criador da teoria causal, o crime, para ocorrer, precisa primeiro haver um fato, esse fato precisa ser típico. O que significa isso?
levando em consideração lá o princípio da legalidade que nós acabamos de mencionar, que o Feuerbach encontrou lá na Constituição, na Carta Magna, quando da análise disso, ele veio lá e diz, olha, levando em consideração o princípio da legalidade, tá, precisa primeiro haver uma norma. Tá? Então veja, o fato que ocorre em sociedade no dia a dia, ele precisa ser típico, ou seja, ele precisa estar normatizado, ele precisa estar escrito, positivado. Esse é o fato típico. Então veja, nós integrantes da sociedade é que vamos escolher o que nós queremos ou não normatizar. Então veja, se amanhã ou depois alguém ou a maior parte da sociedade, né, através dos nossos representantes, trazendo a situação para hoje, tá, chegar e normatizar da seguinte maneira, ó, é crime usar uma calça vermelha ou uma calça branca. Tá? Ora, significa o seguinte, mas quem determinou isso? Qualquer um pode determinar, desde que seja aceita pela maioria, significa, desde que no pacto social que nós fizemos, nós concordamos que usar calça vermelha é crime, a partir daí ninguém mais pode usar calça vermelha. Quem usar calça vermelha vai estar violando uma norma, ou seja, vai estar realizando um fato que está normatizado, portanto, típico, com base no princípio da legalidade. Se tem lei antes, nós não podemos fazer depois. Essa é a visão de Billing na época. Então veja, com base no princípio da legalidade, chegou-se à conclusão que para existir crime, ele precisa essas normas ser positivadas, normatizadas. O fato precisa ser típico. E aí você só vai, para que o fato seja típico, você só vai apanhar o fato e comparar esse fato com o tipo legal. Tá? É a única coisa. O que é tipo legal? É a moldura. Tá? É a situação exemplificativa. Então veja, eu apanho o fato que ocorreu no convívio em sociedade e o comparo com a moldura, o comparo com o tipo legal. Se aquele fato estiver descrito lá no tipo legal, ele é típico, ok? Portanto, basta haver subsunção, basta haver encaixe entre o fato e a norma para que ele seja considerado típico. Subsunção, portanto, nada mais é do que a correspondência formal do fato ao tipo. Todo fato típico, portanto, todo fato típico, todo comportamento que ocorre na sociedade, que está descrito no Código Penal, é um fato típico. Se ele é típico, é porque a sociedade não o admite. Daí você conclui que todo fato típico é, ao mesmo tempo, em regra, ilícito, antijurídico. Portanto, todo fato típico, se é típico é porque ele está normatizado, se ele está normatizado é porque ele é ruim, é porque a sociedade não o aceita, não o admite. Você não tem no Código Penal ou em leis extravagantes fato típico bonzinho. Tá? Você não vai encontrar um fato típico dizendo que entregar flores a alguém é maravilhoso. É maravilhoso, mas não está tipificado, porque só se tipifica aquilo que é ruim, só se tipifica aquilo que não presta, só se tipifica aquilo que a sociedade não quer, que a sociedade não gosta, ok? Portanto, todo fato típico é uma situação ruim para a sociedade. Portanto, se ele é típico, ele é antijurídico, ele é ilícito. Portanto, todo fato típico, em regra, é considerado ilícito. Logo na antijuridicidade ou na ilicitude, que é a segunda parte do crime, o segundo requisito do crime, você só precisa fazer a análise se, diante daquela antijuridicidade, se aquele comportamento ruim, apesar de ruim, era permitido na sociedade. Tá? Então veja, alguém vira para você e fala o seguinte: olha, Beltrano apanhou um martelo e efetuou marteladas na cabeça de Cicrano, levando-o a óbito. Você vai falar: nossa, isso é muito ruim. O fato é típico, artigo 121 do Código Penal. Aí você vira e fala o seguinte: mas ele assim o fez, ele assim agiu, porque o
Cicrano estava estuprando a filha dele. Você fala, ah, bom, agora sim, então agora justifica tê-lo matado. Portanto, o fato é típico, é ruim, mas apesar de ruim, a sociedade o aceita, o admite. Agora você analisa a antijuridicidade. O legislador vem lá e diz, o fato ruim poderá ao mesmo tempo ser bom se presente a situação de legítima defesa, de estado de necessidade, de exercício regular do direito e do estrito cumprimento de um dever legal, ok? Essas são as hipóteses excludentes da antijuridicidade ou da ilicitude. Veja que legal. Agora, na antijuridicidade ou na ilicitude, você só analisa as causas excludentes dela. Entenderam? Então veja, todo fato típico, pela teoria causal ou teoria naturalística, é ruim. Portanto, se é ruim, é ilícito. Ele só passa a ser lícito se presente as causas excludentes da ilicitude. Logo, na antijuridicidade ou na ilicitude, você só estuda, você só analisa se faz presente ou não as causas excludentes da ilicitude. Quais são elas? Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Feito isso, nós já temos dois requisitos, que foi isso que o Feuerbach, é isso que o Billing está fazendo no estudo da teoria naturalística ou causal. Agora, já analisou-se duas partes, presente essas duas situações, a punição será aplicada de forma igual a todos. Agora, vai se analisar a terceira parte do crime, para que vocês possam entender essa teoria causal. Na terceira parte do crime, analisa-se a culpabilidade. E o que vem a ser a culpabilidade? É a atribuição de responsabilidade ao agente. É a atribuição de responsabilidade à pessoa. Trazendo isso para uma situação leiga, mas para facilitar o entendimento de vocês, é quando você aponta para uma determinada pessoa, é quando você aponta para uma determinada pessoa e diz a ela, você é culpada, você é ruim, foi você que fez isso. Ou seja, quando ocorre uma dessas situações, você nada mais está fazendo do que atribuir responsabilidade àquele indivíduo, atribuir responsabilidade àquele agente, ok? Nesta situação, para que o indivíduo seja responsável, para que você possa atribuir a responsabilidade a ele, é óbvio, ele precisa ser imputável. E o que significa ser imputável? Significa ter condições, tá, de compreender o que está fazendo e, ao mesmo tempo, de se orientar em decorrência da própria vontade, ou seja, é ter domínio sobre a sua vontade. Então, a imputabilidade nada mais é do que capacidade de compreensão, condições de compreender o que faz e, além de compreender o que faz, o indivíduo precisa ter o domínio sobre essa vontade, o domínio sobre essa compreensão. É isso que torna o indivíduo imputável. Mas basta isso? Não. Billing foi além. Ele diz, além do indivíduo ser imputável, ou seja, dele ter capacidade de compreensão, tá? E, ao mesmo tempo, domínio sobre esta vontade, ele precisa também agir com dolo ou com culpa. Portanto, na culpabilidade, passou-se a analisar se o indivíduo era ou não imputável e, se imputável, se ele tinha capacidade de entender ou não entender e se ele agiu com dolo. Então, veja, na culpabilidade você analisa se o indivíduo é imputável. O que significa isso? Ele tem capacidade de compreensão? Tem. Ele consegue ter o domínio sobre essa vontade de fazer ou não fazer, de ir ou de deixar de ir? Se isso estiver presente, você não precisa fazer análise. Ele agiu com dolo ou com culpa? Presente todas essas situações, nós estamos diante de crime. Veja, para ficar mais fácil de vocês entenderem esse assunto aí relacionado à culpabilidade.
Imaginem vocês a seguinte situação, para que vocês possam entender isso de uma vez por todas, porque eu confesso, eu sei, não é fácil o entendimento dessas questões. Mas imagine que uma criança consegue se soltar lá da mãe, tá? A mãe está segurando na mão dela, ela consegue soltar da mão da mãe, então a mãe não teve responsabilidade nenhuma em relação a isso, e essa criança sai em desabalada carreira, essa criança sai correndo em direção à via pública. A mãe, coitada, não consegue fazer muita coisa. Nisso que ela invade a via pública, essa criança colide com um veículo que está trafegando normalmente na via pública, velocidade compatível, motorista usando cinto de segurança, não está alcoolizado, habilitação em ordem, documentação do carro em ordem, tudo perfeito, respeitando a velocidade máxima permitida, tudo ok em relação ao veículo. A mãe também não teve culpa alguma, ok? Com a colisão dessa criança, que vai correndo e o carro também em movimento, ela vem a óbito, a criança vem a óbito. Veja, lá para o jurista do século XIX, que é aquela análise que nós já fizemos, o jurista chega no local, está lá o local, a criança lá morta, o carro ali estacionado, o jurista do século XIX chega e ele simplesmente faz a seguinte análise: quem é o motorista do veículo? Ah, é o fulano de tal. Foi o veículo que estava sendo conduzido pelo fulano que colidiu com a criança? Foi o veículo que eliminou a vida da criança? Foi. Logo, o condutor do veículo é o autor do crime. Essa era a análise feita. Ou seja, não se analisava nem dolo, nem culpa. Bastava o indivíduo estar conduzindo o veículo, nesse exemplo que eu dei, para que ele fosse responsabilizado. Ele seria punido, mas ele seria punido por algo que ele não foi responsável, por algo que ele não fez. Tá? Com a análise feita pela teoria causal, agora a pergunta é: esse indivíduo é imputável? Sim, ele estava conduzindo o veículo de forma normal, ele sabia o que ele estava fazendo, ele era imputável. Ele agiu com dolo, ele tinha vontade de matar aquela criança? Não. Ele agiu por imprudência ou por negligência? Também não. Portanto, ele não poderia ser responsabilizado. Mas veja, isso só poderia ser analisado na culpabilidade, só lá no final da análise dos 3 requisitos. Então, levando em consideração essa situação, o fato estava descrito no tipo legal? Estava descrito no tipo legal. Aquela criança morreu, tá? O agente estava abrigado sob uma excludente da ilicitude, o motorista estava em estado de necessidade, em legítima defesa? Não, para o jurista lá do século XIX. Ele era ou não era imputável? Agiu ou não agiu com dolo? Então, essas são as análises. Isso que você tem que verificar. Primeiro, ocorreu o fato, está ali a criança morta. Aquele comportamento está descrito no Código Penal numa lei extravagante? Está. Tá? O indivíduo agiu em estado de necessidade, em legítima defesa, de cumprimento dever legal, exercício regular de direito? Não. Preencheu o segundo requisito. Vamos para o terceiro. Ele era imputável? Ele era imputável. Ele agiu com dolo ou culpa? Não, ele não agiu nem com dolo nem com culpa, então ele não cometeu o crime. Não, ele agiu com dolo, então ele cometeu o crime. Ele agiu com culpa, então ele cometeu o crime. Essa é a análise da teoria causal. Mas veja, atentem-se a isso. O dolo e a culpa integram a culpabilidade, ok? Tá? Nessa situação, deve-se única e exclusivamente, para que vocês observaram, olhar as regras objetivas, as normas, tá? E analisá-la com o fato natural. Havendo nexo causal entre uma coisa e outra, pela teoria causal haveria o crime, ok? Pessoal, seguindo ainda aí esta análise, você olha a teoria causal e fala: puxa vida, perfeito. Não tem absolutamente nada para tirar, nem nada para colocar. Aí é que mora o perigo. Veja, tudo aquilo que é muito perfeito, você precisa tomar cuidado, porque tem algum defeito implícito lá no meio. E não é que a teoria causal tinha defeito. Veja, Edmund Messerger, em 1915,
começou a criticar a teoria causal. E ele, então, criou a chamada teoria neoclássica. Tá? Ele criou aí a chamada teoria neoclássica.